Fala, moçada. Boa noite para todo mundo. Fernando aqui na área, já aqui com 3 minutinhos de atraso, então não vou nem esperar a turma entrar. Tô acreditando que todo mundo que tem que entrar já entrou, que quem não pode dar o privilégio aqui de assistir ao vivo com a gente, vai vir depois a gravação. Então, para a galera que eventualmente estiver vendo a gravação já aí no futuro, já se inscreve aqui no canal, deixa o like. É, Então, turma, live 41ª da sala de opções e vamos dar um giro aqui pelos mercados. Quem tiver qualquer dúvida específica, já deixa aí no chat que eu vou ler aqui com o maior prazer. A gente já endereça ao longo aqui da live, tá joia? Enquanto vocês vão se ajeitando aí, se chegando, eu vou ajeitar aqui a minha também, para garantir que ninguém atrapalha a live sem querer. Então, beleza. Acho que vocês já estão vendo aí o Screen 2. E a gente teve 2 dias, na verdade, né? Ontem e hoje, 2 dias de fechamento mais forte aqui no Ibov, né? No índice de ações. E a gente sabe que poucos aqui, né? Acredito que quase ninguém investe em Ibov, né? Todo mundo investe em ações específicas, né? E a gente teve mais um dia de subida aí, com apostas dos investidores de que vai ter algum tipo de pausa nesse aperto monetário aí que está acontecendo, especialmente lá nos Estados Unidos, né, nas taxas de juro lá. Isso está embalando aí um rally dos ativos globais. Aqui no mercado doméstico, a gente está vendo queda de juro futuro, né, queda do dólar também, meio que refletindo aí essa queda, essa derrocada dos yields lá fora, né? Ah, a gente está se aproveitando aí desse bom humor global que está impulsionando as bolsas tanto lá fora quanto aqui, obviamente, né? Então, tivemos aí a segunda alta seguida. Ontem, a alta foi muito puxada pelas ações do setor financeiro, né? Dos bancos. E hoje, Vale, acho que foi o principal papel aí, tirando o papel temático do dia, né? Que é Marfrig, eu vou comentar sobre Marfrig também. E acho que de resumo, assim, de relevante é isso. A gente está com a agenda meio esvaziada aqui essa semana, né? A gente vai até ter dados de inflação, etc., nos próximos dias, mas sim, não tem muita coisa para sair. Lá fora que vai ter aquele simpósio de Jackson Hole, tudo mais, falas do Fed, etc. Então amanhã é um dia para ficar de olho, tá? E aí vamos lá, né? Acho que os principais aqui que a gente tem que comentar, começando por Bradesco, tá? Que é uma posição que a gente tem na sala em aberto. Essa posição estava indo bem, eu estava com o dedo aqui no Enter já para dar saída, na verdade, estava esperando bater num ponto específico e saiu esse boato, né? Boato, porque não teve nada oficial, de que não vai mais ter uma mexida no JCP, né? No Juros sobre Capital Próprio. E quando saiu a notícia original de que o governo tinha intenção de mexer nos juros sobre capital próprio, que essa de fato é a notícia, né? Tá no texto base da reforma tributária, mexer no juros sobre capital próprio, acabar com o juros sobre capital próprio e tributar dividendo, tudo isso está no texto original da reforma tributária do Bernard Api, que está já tramitando no Congresso, né, na Câmara, no Senado, etc. Só não foi aprovado ainda. É, e aí saiu a notícia agora, notícia não, né? Saiu um boato, que nem notícia não apareceu em lugar nenhum. Saiu lá, fontes dizem, né? O fontes é foda. O fontes é um problema sério que a gente tem aqui no Brasil. Fontes dizem que o governo voltou atrás e não vai mexer no juros sobre capital próprio. E aí a gente teve uma puxada das ações dos bancos, né? Itaú, Bradesco, todos os bancos, na verdade, subiram nos últimos 2 dias, né? Foi no meio do pregão de ontem que saiu o broadcast saiu esse fontes dizem, né? E aí o que a gente viu foi isso aqui. Deixa eu deixar aqui quieto no índice igual estava, que eu costumo acompanhar ao longo do dia. Mas nas ações individuais, ó, Itaú ontem subiu 3 e pouco, hoje mais 1,5, né? Bradesco também. Itaú, inclusive, a gente mexeu na nossa posição original, né? Aquela trava original ia estar no 0 a 0 agora, né? Quem entrou nos mesmos preços que eu, com essa puxada aí de 5% quase em 2 dias, aquela trava original ia ficar praticamente no 0 a 0. A estrutura mexida que a gente fez, né? A gente transformou no Iron Condor, tá com muito tempo para frente, então ela pode até passar no prejuízo por um momento ou outro agora, porque essa puxada foi relativamente forte, né? Para a volatilidade histórica de Itaú, né? Não varia isso tudo normalmente em 2 dias,
Mas, assim, a gente tem muito tempo a nosso favor ali, não estou zero preocupado com a estrutura de Itaú. A de Bradesco é que é pior, porque a nossa opção estava muito perto do dinheiro e essa subida de... Vamos ver certinho quanto deu aqui. Essa subida aí de 5, né? Não subiu 5 no total, subiu 4,20, 4,30. Aí prejudica, né? A opção foi de 20 centavos para... Estava 24, na verdade, foi de 24 para 8, fechou a 6 aqui no leilão. Então isso é ruim, tá? Ainda tem 15 dias, né? Ainda tem 15 dias para a gente ver se esse fato, se a notícia, né? Se o boato vai se materializar em fato, se vai ser só notícia, porque assim, se for só boato, vai cair tudo de volta, entendeu? Vai devolver a queda toda, vai cair outra vez. Se realmente eles voltarem atrás, que eu não acho que vai acontecer, porque o governo precisa tirar receita de algum lugar, né? Então, normalmente os bancos pagam a conta desse tipo de ajuste fiscal, mas o fato é que precisa tirar receita e não tem receita, né? Já estão falando de abandonar a meta de superávit primário ano que vem e tudo mais, que eu também acho que não vai conseguir fazer. Esse ano esquece, ano que vem falaram que ia ser zero, duvido, né? Enfim, eu acho muito difícil não ter essa mexida no JCP. E se tiver, vão ter que falar de onde vai sair esse dinheiro, porque esse dinheiro já estava previsto no texto da reforma tributária, como eu falei lá em cima. E aí, enfim, para nossa posição, o fato é o seguinte: se subiu no boato, vai cair no fato, tá? É isso. E se não for boato, se for fato, que vai mexer mesmo, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque é o que eu falei: se tira de um lugar, tem que dar em outro. E essa é a lógica do, das receitas e custos do governo, tá? Agora, Bradesco é um short não só por... a gente não entrou nessa put por causa da notícia, né? Porque a gente não tinha essa notícia quando a gente entrou por causa da conjectura como um todo. Tudo aquilo que eu escrevi no Racional, do ponto de vista técnico, né? O papel estava perdendo um suporte relevante aqui na região dos... Vou desenhar aqui para vocês verem, dos 14,90, né? E a PDD dobrou, né? O ROI está menor do que o custo de capital, né? ROI de 11, enfim, horrível, pior dos bancos, né? Só empata com o Santander. PDD dobrou, tem exposição em Via, né? Via está aí em vias de pedir recuperação judicial, e só para Via o Bradesco emprestou quase 4 bi, tá? Então Via está aí, fechou hoje 1,40, né? Só caiu mais 1,30 hoje, ontem caiu 5, hoje caiu mais 1,30. Então esse papel, essa empresa vai ter que pedir recuperação judicial, vai ter que fazer subscrição de ações, follow-on, enfim, vai ter que fazer alguma coisa, porque não é solvente a companhia. E adivinha quem que é o banco que mais emprestou dinheiro para a Via? Bradesco. Então, assim, a posição vendida do ponto de vista racional e estrutural, etc., faz todo sentido para mim. 2 dias de alta atrapalham a opção específica, né, que a gente está posicionado, é óbvio, né? Não sou também negligente aqui de falar que não atrapalha, claro que atrapalha, tá? Mas continuo convicto que se tiver que escolher um lado aqui é para baixo, Bradesco, tá? Não faz muito sentido para mim esse movimento de alta, a não ser pelo boato recente que saiu, como eu falei, tá? Itaú já expliquei de tabela aqui. Cielo subiu hoje, né? 2,5, ainda está muito longe do que a gente precisa. Vou precisar mexer nessa posição aqui. Essa daqui não vou fazer assim como fizemos com o CSN, né? Que eu falei que não valia a pena colocar dinheiro novo e tudo mais. Cielo eu acho que vale a pena a gente mexer sim, porque acredito que essa estrutura aqui tem como fazê-la ficar melhor, né? E a outra posição que a gente tem é B3, que também acredito que tem que esperar. Ontem e hoje teve uma leve alta, nada muito significativo. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais. Todo mundo aqui é para setembro, então faltam 15 dias ainda, né? 15 de setembro que é o vencimento. 15 dias no Brasil dá para passar um filme, é muita coisa, muito tempo, tá bom? E aí, sobre os papéis temáticos, deixa eu ver se passou alguma coisa no chat aqui sobre isso. Acabei de falar de B3, quem perguntou aqui, o Rock, acabei de comentar, tá? Acho que tem que esperar, tem que aguardar. Não desconfigurou o movimento, tá? Vou até botar no gráfico aqui. Não desconfigurou o movimento que a gente estava vendo, pelo contrário, né? Ele voltou aqui para fazer meio que um fundo duplo aqui, e se for aquele movimento clássico da análise técnica, né, de fundo duplo, é até melhor para nossa posição, porque aí... Epa, peraí, tô com o gráfico errado aqui. Aí o que a gente pode estar vendo é isso aqui, ó. Tipo, essa ferramenta é muito ruim para desenhar. Mas enfim, vou traçar com a setinha, vocês vão ver. Perna 1 aqui, faz o pullback, volta para testar, fundo duplo. Se ele voltar para subir aqui, é para ir lá nos 15,50, tá? Então, se o movimento for esse, se esse movimento se confirmar, fica bonito.
tá? É o que eu acredito que deve acontecer nas próximas semanas aí, nos próximos dias, tá bom? Só não pode demorar muito, porque a gente está comprado numa call a seco, então se demorar muito é ruim pra gente. Tem que acontecer, de preferência, nesse vencimento ainda, tá? Que mais aqui? A Kátia falou assim, tem alguma dessas opções já passadas anteriormente que aqueles que entraram na sala recentemente ainda conseguiriam entrar? Ô, Kátia, tem um documento que fica fixado na sala, é até bom falar isso pra galera nova, tem um documento que fica fixado, se você entrar lá no Telegram, tem lá mensagens pinadas, né, mensagens fixadas. E aí deve ter umas 5 mensagens fixadas. Se eu não me engano, a primeira é uma planilha que chama controle geral. Dentro da planilha do controle geral, tem uma aba que chama mural de posições em aberto. E aí lá eu dou um direcionamento sobre cada posição que ainda está aberta na sala. Se vale a pena entrar, se não vale, por quais preços, tá? Muito importante que quem chegou recentemente ou quem está de fora e quer ver o que está aberto, se ainda faz sentido entrar ou não, olhar esse documento, tá? Porque eu acabo atualizando ali quase todo dia, praticamente diariamente, com uma posição, se vale a pena entrar ou não. Beleza? Thales perguntando se eu vou dar saída tanto em Bradesco quanto B3 se o cenário ficar desfavorável. Cara, eu já dei saída algumas vezes, mas não é Já dei saída no prejuízo, né? Algumas vezes, mas não é o cenário base, não. Eu costumo deixar, tá? Eu não costumo nem comentar assim, vamos sair no 1 centavo, no 2 centavos, porque eu acho que não faz muito sentido, tá bom? Agora, se é alguma coisa que a opção ainda tem valor e eu acho que faz sentido desmontar, porque desconfigurou, enfim, eu aviso. Eu já avisei anteriormente, mas não é o padrão, não, tá bom? Como eu já falei várias vezes, eu não acredito muito em stop opções, né? Porque a gente já entra com o lote o máximo que a gente topa perder ali, então não tem por que estopar. Não faz sentido matematicamente falando, tá bom? Deixa eu ver se passou alguma outra coisa aqui. Ângela perguntou o seguinte: qual que é o prazo limite para fazer as montagens passadas? Pois tentei entrar às 16 horas na montagem de Itaú, mas não consegui fazer. Mas não conseguiu por quê? Deu erro? Tem que saber o que aconteceu. Porque, teoricamente, você pode montar as posições e opções até 16,55, tá? Que é o limite aí que a plataforma deixa. Algumas corretoras vai até 16,50, mas é 10 para as 5 você consegue ainda. Já respondi sobre as saídas. Estou lendo aqui o chat, galera. Já respondi sobre as saídas. É, o Thales está me corrigindo aqui que Jackson Hole foi semana passada. Essa semana teve Jolts. É verdade. Payroll. Vai ter payroll amanhã também. Verdade. Não aconteceu nada em Jackson Hole, né, inclusive. Esther perguntou: o que é comprar volatilidade? Comprar. Toda vez que está comprado numa opção, você está comprado em volatilidade, via de regra. Mas existem estruturas nas quais você zera todas as outras componentes da opção e fica com uma resultante que é só volatilidade. Mas isso é uma parada um pouquinho mais avançada, que eu acho que aqui nesse fórum não cabe. A gente não tem nenhuma operação hoje que é comprada em volatilidade porque queremos comprar volatilidade. A gente está comprado no direcional mesmo e estamos levando volatilidade de tabela. A gente está vendido em volatilidade, na verdade, na operação de Itaú. Nome técnico da montagem de Itaú, Iron Condor, se você quiser dar um nome, né? Na prática, são duas travas de crédito. Uma trava de crédito de alta e uma trava de crédito de baixa. Uma trava de crédito com calls e uma trava de crédito com puts. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que a principal notícia de hoje foi essa daqui, né? Que foi a Marfrig vendendo para Minerva, né? Para BIF, as plantas de gado e tudo mais. E aí a gente teve Marfrig subindo 10%, né? Fechou subindo 10,70, tá? Na verdade, no final do pregão de ontem já entrou um volume. Marfrig estava caindo meio, fechou subindo 3,5, então quase 3% de alta já ontem. E aí hoje abriu subindo 10, né? E aí, pessoal, enquanto o Marfrig subiu 10, a Minerva caiu 14, eu acho, 18. Nossa, caiu mais ainda depois. Então, uma sobe 10, a outra cai 18, né? Então, a bolsa está dizendo aí que o mercado achou da negociação, basicamente, né? Uma saiu muito no lucro, a outra saiu muito no prejuízo. Por quê? Quando a gente faz a conta de quanto que Minerva pagou por essas plantas de Marfrig,
fica parecendo que eles pagaram meio caro, né? E, além disso, Minerva está fazendo dívida, né? Teve que pegar 6 bilhões de linha de crédito, já pagou outros 1,8, se não me engano, para a Marfrig, é, fazendo dívida num momento de juro alto, né? Se alavancando num momento não muito bom. E o ciclo de gado está nas mínimas também, né? Então, do ponto de vista negativo, está numa hora ruim, vamos dizer assim. Do ponto de vista positivo, eles estão fazendo aí, pegando essas plantas, pegando esses animais, e na hora que o ciclo reverter, teoricamente, eles vão estar voando aí para capturar essa melhora das margens, etc. Mas, enfim, eu não gosto muito desses movimentos muito arriscados assim em fim de ciclo, não, tá? Eu acho meio perigoso. A alavancagem da companhia piora e tudo mais. E para a Marfrig, uma notícia boa, porque Marfrig consegue desalavancar legal, né? Ainda continua a maior dívida do setor, né? Dívida líquida, dívida em relação ao EBITDA e tudo mais, é a maior do setor, pior do que todos os pares, né? Mas melhora a situação um pouquinho, porque estava com a alavancagem bem alta. Aquele deal que eles fizeram, o Marfrig, para quem não sabe, no passado fez uma investida em BRF, né? Compraram as ações de BRF para tomar o controle, etc. Até hoje o Molino não falou como é que vai ser essa integração, se vai integrar tudo, virar uma empresa só, a BRF continua listada em bolsa, mas enfim, melhorou um pouquinho para a Marfrig, mas ainda é a mais arriscada do setor porque ainda tem muita dívida, tá? Inclusive eu trouxe aqui até a tabelinha que eu tinha montado rapidinho com a dívida de cada empresa, né? Acho que vocês estão vendo essa janela do Excel, acredito eu. Então, essa linha aqui, ó, Net Debt sobre EBITDA, né? Que é a dívida líquida sobre EBITDA. Então, você vê Marfrig 5,7 vezes, né? Então, precisa de 5,7 anos de geração de caixa para pagar a dívida líquida, tá? JBS 4,8 vezes, né? Bem melhor. E BIF, né? 2,5 vezes, né? Isso aqui é antes dessa alavancagem, né? Vai piorar esse número um pouquinho, 2,7 na verdade, vai piorar isso aqui um pouquinho, porque, como eu falei, pegaram empréstimo agora para fazer essa negociação e tudo mais. Então, você vê que Marfrig ainda é o player mais arriscado aqui. Isso aqui vai cair, na verdade, isso aqui já está atualizado, esse de Marfrig aqui já está atualizado com esses números do negócio, tá? Eu acredito, inclusive, que isso vai abrir chance de a gente mexer aqui com o Marfrig, tá? Porque Marfrig fica agora, o que acontece do ponto de vista fundamentalista, tá? Marfrig fica agora com 80% das vendas expostas no mercado de carne norte-americano. E o mercado bovino norte-americano está com margem praticamente zero, né, agora, nesse momento. E tende a continuar assim ano que vem, só vai melhorar se melhorar lá em 2025, tá? Então, o Marfrig fica muito exposto ao mercado norte-americano e no segmento de processados, né? Hambúrguer, essas coisas. Então, eu acho que assim, não consigo ver melhora que justifique um aumento dos preços, né? Entendeu? Então, assim, se você parar para pensar do ponto de vista técnico aqui, quando a ação estava melhor, sem esse deal, sem nada, chegou a bater 8,9, a máxima aqui no 8,20, né? Aí caiu 20% linha reta até aqui os 6,40 quando anunciam esse deal. E nem com esse acordo, nem com esse negócio, nem com esse deal, volta para onde estava, né? E já fecha o dia hoje com um candle aqui de indecisão, praticamente no mesmo preço que abriu, tá? Então, eu acredito que o que vai acontecer nos próximos dias é o papel voltar a cair, tá? Então, pode ser que abra uma oportunidade legal aí. Não preferi não fazer nada hoje, né? Vou esperar como é que vai ser o dia de amanhã e tudo mais, para a gente poder entrar com mais convicção. Mas eu acredito que a tendência aqui é o preço voltar a cair, inclusive, tá? Enquanto a ação, a empresa não mostrar capacidade de melhora, melhora de margens, melhora de lucros, etc., não tem por que o mercado precificar para alto o papel. Na prática é isso, né? A gente fala assim, mas o mercado antecipa. Tá, mas tem que ter algum sinal de que vai melhorar. Por enquanto, não tem sinal nenhum, né? Isso aqui foi um sinal da empresa dando para o mercado, tipo assim, ó, não vou falir, tá ligado? Tenho aqui ativos ainda para vender e tudo mais. Tanto é que o mercado deu alta nas ações aí hoje. Mas do ponto de vista operacional, acredito que está muito fraco ainda os resultados, não tem por que o papel subir, tá? E isso é bom para a JBS, que para mim é o carro-chefe do setor aí, e acredito eu que esse movimento aqui das últimas semanas, ó, de sobe, faz correção, aí sobe de novo, nova correção. Subiu, estamos aqui no momento da correção. Eu acho que agora acabou de cruzar as médias para cima aqui, inclusive, o preço passando para cima das médias, amanhã deve dar entrada para a gente poder surfar uma continuidade desse movimento de alta aqui JBS, tá? Assim como o Marfrig, preferi esperar, mas para mim é short Marfrig, long JBS, né? Vende Marfrig, compra JBS. Para mim, o melhor movimento que dá para fazer no setor hoje é esse, tá bom?
Então, acredito que é oportunidade aqui, essas duas ações, uma para comprar e uma para vender. Beleza? Não importa se é via opções, se é via mercado à vista, estou falando no âmbito global, tá? E falando em oportunidade também, hoje Vale fechou com um candle bem bonito também, né? Eu acredito que tem notícia demais no mercado sobre mercado imobiliário chinês, minério de ferro na China, estoque de minério na China. Assim, quando você para analisar os dados, tá? O estoque de minério na China, nos portos da China, está menor do que há um tempo atrás. O preço do minério de ferro está no mesmo lugar, está nos 110, 112 dólares ali de sempre, tá? A demanda por minério na China, mesmo com todos esses problemas, não diminuiu, beleza? Então, assim, eu acho que vale ali no 60, 62 que chegou, para mim é o low. Não tem por que passar muito para baixo disso, não, tá? Se vai continuar essa subida aqui, retomar lá a faixa dos R$ 70, eu já não sei dizer. Mas eu acho que para baixo dos 60 não cai. Então, quando chegar ali de novo, se eventualmente chegar, é a hora de montar ali uma trava de alta com puts, vender uma put, fazer alguma coisa assim, mais suave ali, com risco controlado, porque a tendência de dar certo é muito boa, tá? Vamos ver como é que vai ser amanhã, mas nesses pontos aqui, no meio das médias e tudo mais, fica mais difícil de dar compra. Mas eu acho que é uma oportunidade esse papel aqui, especialmente para quem tem tempo, né? Quem tem pensando em carteira de longo prazo, etc., para mim vale um excelente player, um excelente papel, programa de recompra de ações rolando, enfim, acho uma ótima ação para ter na carteira nesses preços, então nem se fala, tá? Eu estou olhando aqui o chat para ver se passou alguma pergunta que tem a ver com o que a gente está falando. O Wilson perguntou sobre trava. Isso aqui é Wislon, né? Perdão, falei errado aqui. Tem uma dúvida quanto às montagens da trava. O que seria indicado? Se eu comprar 500 quantidades, eu também vendo 500. Toda operação que a gente passa aqui na sala, se envolve mais de uma opção, é para fazer com as mesmas quantidades, tá? Quando não for, eu vou avisar, tá? Mas é sempre as mesmas quantidades, beleza? Então, se comprou 500, tem que vender 500 da outra. Se vendeu 500 de uma, tem que comprar 500 da outra. Sempre com as mesmas quantidades, tá? Não precisa fazer cálculo quanto aos valores, não. O cálculo que você vai fazer é o mesmo que eu fiz lá no Racional. Tipo assim, quanto que você está pagando em cada opção para saber qual que é o spread ali, a diferença, né? Então, quando eu falar, não pagar mais do que R$ 1 na estrutura como um todo, já pega o que você pagou em uma, o que você recebeu na outra, faz a diferença entre esses dois valores, isso tem que dar R$ 1 ou menos, né? Basicamente isso. A Ângela está falando aqui que a operação dela faltou executar as vendas. Isso é o que eu falei para tomar cuidado, porque as vendas são a parte mais importante daquela operação, tá? Então, você está dando sorte que esse papel subiu, né? Então, pelo menos a call que você comprou deve ter valorizado bem e deve estar pagando o prejuízo da put que você comprou, tá? Então, dá para você desmontar essa estrutura provavelmente no lucro, essa estrutura errada que você montou sem querer, dá para você sair no lucro ainda, beleza? Rafa, eu já falei de Bradesco, falei bastante, inclusive, de Bradesco. Vou pegar o comecinho da gravação aqui, você vai poder assistir, tá? Gastei uns 10 minutos aqui falando de Bradesco. Tá joia? É, E aí, dar um último giro aqui, né? As perguntas estão se repetindo já. Petrobras, nada a fazer para mim, né? Continua aqui na distribuição no topo. São 5 dias aqui, 4 dias, né? Que não saiu muito do lugar. Eu queria muito que desse uma entrada aqui para a gente entrar vendendo, tá? Para a gente entrar comprando put, fazendo trava de baixa. Porque eu não vou comprar isso aqui, não vou comprar topo assim, né? Longe das médias, na máxima, enfim, eu não me sinto confortável para comprar isso aqui. E ainda mais, como eu falei, né, com todas essas sinalizações aí, a gente sabe que, né, o Uli fala sempre isso, eu também tenho tentado incorporar isso no operacional, da gente operar o menos possível de notícia. Mas como vocês viram nesse caso de Bradesco, a gente pode até não operar a notícia, mas a notícia opera a gente, né? Nada impede de uma notícia vir e estragar uma posição nossa. Embora a gente não entre nas posições por causa de notícia, nada impede de uma notícia atrapalhar uma posição nossa. Ou ajudar também, pode acontecer, tá? Então a gente precisa ficar de olho, de certa forma, porque pode ter notícia que atrapalha bastante, pode ter notícia que ajuda bastante, tá? Então Petrobras, do jeito que está aqui, eu prefiro não mexer, tá? Outra do setor que costuma dar boas entradas é Prio.
Eu queria que o papel voltasse aqui, pelo menos na região do 44, para a gente poder ensaiar uma compra, tá? Do ponto que está aqui agora, para mim é zona de guerra, né? Tá entre as médias e tudo mais. Pode ser um pivô de baixa, pode ser um pivô de alta. Essa formação aqui pode ser qualquer coisa. Então, não fico confortável para dar uma call desse papel. Aí, bancos a gente já falou, né? Itaú, Bradesco, já falei de B3 também, que é outra posição da sala, já falei de Cielo. Então, do setor financeiro a gente já cobriu quase todas. Falei de Petrobras, falei de Vale. Outra do setor de materiais básicos que eu gosto, que eu acho que vai dar uma entrada boa, até melhor do que Vale, eventualmente, é Gerdau, tá? Gerdau aqui já fechou acima da média verde aqui. Eu acredito que essa daqui tem chance de voltar lá nos 27, R$ 28. Por quê? Porque com essa eventual queda na Selic, né? Eu falo eventual porque a gente não tem certeza se ela vai realmente vir, né? A gente está projetando que vai ter, mas a gente não sabe quanto que vai ser o corte, de que forma que ele vai vir. Mas, enfim, com uma eventual queda na Selic, teoricamente as construtoras, o setor de construção civil se beneficia, né? As pessoas são mais propelidas a tomar crédito para comprar casa, comprar imóvel, etc., com juro mais baixo, né? E aí alguém tem que vender aço longo, chapa, essas coisas para essas construtoras, né? Quem que é a principal? É Gerdau, tá? Então, assim, do ponto de vista macro fundamentalista, Gerdau é um ótimo player para surfar esse eventual movimento aí de queda na taxa de juro, embora não seja diretamente afetada, né, pelo ciclo, vamos dizer assim. Mas de forma indireta ela é muito beneficiada, tá? Então, vamos ver como é que vai ser os próximos dias aí. Ideal era ter pegado ontem, né? Mas agora, olhando em retrospectiva, é fácil ver que era para ter comprado. Vamos aguardar uma entrada melhor, tá? E como eu falei, a mesma lógica de Vale. Eu acho que botaram já tudo de ruim que tem para colocar no preço dessas ações. Então, fica leve agora. Tipo, qualquer coisa boa que acontece, a ação porra para cima, né? Até se não acontecer nada, ela sobe, porque já caiu tanto, já amassaram o setor inteiro por várias semanas, né? Então, olho aí no IMAT, que para mim é onde vão estar as próximas altas, tá bom? Tirando, obviamente, notícias como foi essa de Marfrig. Beleza? Outra aqui também capaz de dar uma compra boa, Suzano. Pela mesma lógica de Vale, né? Inclusive já subiu bem nos últimos 3 dias aí. Nos últimos 3 dias já teve 4, né? 4% de alta. A escala aqui não está muito boa nesse gráfico. Mas Suzano é outra que pode dar uma compra boa, tá? Por causa de demanda também, questão de oferta e demanda, né? O preço da celulose tá subindo, tá voltando a subir, tava no low do low, né? Tá voltando a subir. E agora a questão de demanda. Lá na China é um papel muito, tipo assim, as pessoas não param de consumir, né? Embalagem, papel, etc. Então, outra empresa aí que, se for pensar na carteira de longo prazo, pode estar lá sempre, porque é uma empresa maravilhosa, excelente, um dos principais players aí globais, né, de celulose, enfim. A Suzano é uma que eu gosto muito. Se romper esse 51 aí, pode ir muito longe, tá? Aí a gente está falando aqui de um movimento, vou até traçar um alvo aqui só para a gente ter uma referência. Se romper esse 51, ai, cacete. O meu profit tá uma maravilha. A gente está falando de 3 lá no 58, alguma coisa assim. Que já é acima das últimas máximas, né? Quase onde estava a última máxima, na região de 57, R$ 58. Belezura? Uma que eu tava olhando também, que era pra gente entrar vendido, né? Comprando put, fazendo trava de baixa, era Cogna, tá? O dia de hoje não é um dia favorável para essa tese, deixou um martelo no fundo aqui, né? Então, isso aqui é um sinal de reversão para alta. Vamos observar como vão ser os próximos dias, né? Porque também aqui tinha deixado também, não, aqui deixou uma estrela cadente, na verdade, né? Aqui tinha deixado um outro martelinho no fundo, aí o papel passou de lado aqui alguns dias, chegou a subir 6 e depois caiu mais 5, né? E agora deixa de novo a mesma figura gráfica. Então vamos observar, mas é um papel que já virou high low para baixa, já está operando abaixo das médias, né? Teve uma subida fortíssima aqui, né? Chegou a subir 80% em algumas semanas. Então tem muito espaço aqui para devolver essa alta, tá? Não é o melhor player do setor, né? A Anima para mim é o melhor player do setor e Dux também muito melhor. Para mim, Cogna tem pouco valor do ponto de vista fundamentalista. Não vou desenvolver a tese aqui agora, porque a gente já está com o horário avançado, mas acho que de todas as educacionais aí, talvez seja uma das piores, se não for a pior, em bolsa, hoje, tá? Hoje.
Deixa eu ver se passou mais alguma dúvida aqui. Tem um... Meu interfone tá tocando aqui. Não, sem problema, Rafa. Sem problema. Sem problema, relaxa. Gravação vai ficar disponível, fica. Vou mandar o link assim que eu terminar de subir ela lá no canal, tá bom? Pessoal, para todo mundo que entrou recentemente, né? Eu nem comentei. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu tô falando aqui, sinta-se. é, é, Como é que eu vou dizer? Fica à vontade para perguntar, tá bom? Então, o que eu tava dizendo, tava respondendo o Vander aqui que falou que ele tá começando agora, tá com dificuldade, como que ele faz no começo? Só compra? Não, o ideal é você seguir a estrutura completa, tá? Se tiver alguma venda, fazer as vendas também. Beleza? Se não se sentir confiante no primeiro momento, deixa para entrar nas estruturas que envolverem só compra, tá bom? Para você não ficar é, posicionado para o lado errado, vamos dizer assim. Porque se eu mando uma estrutura que tem compra e venda e você faz só a compra, tem chance de você ficar virado para o lado errado, né? A gente está querendo que o papel suba, você vai estar dependendo de uma queda, ou vice-versa. Então, enquanto não tiver 100% aí, evita essas, pelo menos, tá? A maioria que a gente passa aqui são estruturas mais simples, não tem tanta estrutura complexa, não. Então pode ficar tranquilo também que rapidinho pega o jeito, tá bom? E, pô, sejam bem-vindos nas lives, né? Aqui tem bastante valor também, vocês vão aprender bastante. Pergunta do iPhone aqui, tá sem o nome, então só aparece iPhone pra mim. Os Minas, mesmo racional de Gerdau, parecido, mas os Minas tem uma dinâmica pior ali de balanço, mas é a mesma lógica, tá bom? Ricardo falou o seguinte: estou com dúvidas. Saí da última operação, fiz pela Rico, a última recomendação de Itaú, quando pedi para sair, não sei. Pô, não entendi qual que é a dúvida. Eu li aqui, mas não entendi qual que é a dúvida. Na hora de sair, basicamente, você vai fazer o inverso do que fez na hora de entrar, né? Então, por exemplo, se na montagem você teve que comprar a opção A e vender a opção B, na hora de sair você vai fazer o inverso. Você vai recomprar a opção que está vendido e vai vender a opção que você estava comprado. Literalmente, você vai zerar a sua custódia, tá? Então, essa é a dinâmica da saída. É o inverso do que você fez na montagem, tá bom? A Esther perguntou qual que é melhor, Suzano ou Klabin. São diferentes, tá? Difícil classificar como melhor ou pior, porque melhor e pior é sempre relativo, tá? Qual que é melhor, água gelada ou água fria? Depende, né? Para tomar banho, para beber. Então, melhor e pior é sempre relativo, tá? E Suzano e Klabin são diferentes. Tá? Dá para ter as duas, inclusive. Caio falou o seguinte: onde eu acho as informações de todas as empresas da Bolsa com seus respectivos ramos? Ah, cara, vários lugares. Um dos lugares de graça para isso é o Fundamentos. Botar no Google lá, Fundamentos, ações. Você vai achar isso aí, tá bom? Dá até para baixar os dados. Fabinho perguntou, Fernando, se ela rompendo 3,90, acho que dará uma trava de alta? Eu acho que dá, hein? Acho que dá. Meu xará falou, boa noite, cheguei agora, sou novo. Bem-vindo, meu querido. A operação Itaú da semana passada dá para fazer ainda usando outros strikes ou pode ser o mesmo? É, sim para as duas, né? Dá para fazer ainda usando outros strikes e sim também pode ser os mesmos. Mas se eu fosse montar agora, eu montaria com outros strikes, tá bom? Ô, Fernando, pega os strikes que eu sugeri e dá meio que um shift, assim, de R$ 1, R$ 1,50 entre eles. Você vai ficar meio que no ponto ótimo aí para quem tá montando agora, tá? Não significa que a gente montou tá ruim. É só que para quem vai montar agora, é melhor montar em outro lugar, dado onde o preço está agora, tá? Mas isso não muda nada para quem já está montado, tá? Não é para desmontar e montar de novo. Fica quietinho, deixa ela lá, que tá bacana. O Robson falou o seguinte: radar de renda é atualizado todo mês? Pô, boa pergunta. Ele não é atualizado, mas eu envio outro com as operações do mês seguinte, tá? Então, agora, provavelmente semana que vem, em algum momento da semana que vem, eu vou mandar o radar de renda com as operações envolvendo as opções que vencem em outubro, beleza? E aí eu costumo fechar uma contabilidade ali do radar do mês passado, mostrando como que foi cada operação e tudo mais, mas a nível de acompanhamento mesmo, sim, para manter ali o tracking, tá bom? Mas não é que ele é atualizado, é que eu mando um novo mesmo, fechado? Já com as próximas operações. A Kátia falou assim: a dúvida do colega talvez fosse quando sair. Quando for para sair mesmo, eu aviso, tá? Eu dou a entrada e dou a saída da operação aqui. A não ser que a gente deixe a operação ir pro pó por motivos de, tipo, não tem o que fazer, não precisa fazer nada. Por isso que é tão importante vocês alocarem só o capital
mínimo ali, o que dá para perder, não ficar fazendo maluquice aqui, tá bom? O Márcio falou que já leu o material, aí tá falando do e-book lá, das opções que eu mandei no grupo do Reset, né? É, é assim mesmo, cara. Às vezes a gente lê uma, duas, na terceira vez é que você vai entender, ou então quando você me vê falando lá na quinta-feira, aí vai clicar na tua cabeça, é normal, tá bom? Pá, pá, pá. Fabinho falou, sobre o radar, você considera lucro somente as que não deram exercício? Eu pego, se deu exercício, eu pego o quanto que tá de prejuízo ali na ação e contabilizo também, tá? Eu conto tudo mesmo ali para tentar ser o mais justo possível. É, a Kátia perguntou, qual a diferença entre o radar de renda e as calls no canal? São coisas diferentes, né? O objetivo das operações no radar de renda é rentabilizar a carteira, melhorar a rentabilidade da tua carteira como um todo. As operações que vocês veem por escrito no canal ali, as recomendações, vocês vão perceber que são todas recomendações direcionais. Se o ativo vai subir ou cair, né? E operações para ganhar, pô, 20, 30, 40, 50, 100%, 200%. As operações de renda ali é para ganhar 1,5%, 2%, 3% no máximo, assim. Então, o objetivo é diferente, por isso que são separados, tá bom? Turma nova aí que eventualmente está um pouquinho perdida, cara, não se assustem, tá? Vai ficar mais claro, garanto para vocês. E participem das lives. Pergunta tudo que tiver para perguntar aqui. Quinta-feira de manhã, 10h30, se não me engano. Não sei se é 10 ou 10h30, ou 11. Eu acho que é 10, 10 em ponto. Vai ter uma live com o Uli. Vou entrar nessa live também, para a gente poder conversar. Se alguém tiver alguma dúvida específica para mim, eu respondo lá também com o maior prazer, tá bom? E é importante que vocês enderecem. Tipo assim, estou com dificuldade. A gente precisa saber qual é a dificuldade, né? Dificuldade em que exatamente? O que que você não está entendendo? O que que você não está conseguindo fazer? Então, traz isso o mais bem detalhado possível, que a gente consegue responder tudo e endereçar uma por uma, tá bom? Quinta-feira às 10, se não me engano. Beleza? Sobre o radar, cara, lê lá o que está no radar, na descrição do radar, e aí você me fala o que que você não entender, entendeu? Porque eu escrevi lá dentro do documento. Tem um cabeçalho lá com toda a descrição do que é, para que serve, para quem que é, como que faz. Se você não entender alguma coisa específica do radar, aí você me pergunta. Tipo, explica o radar. Tá explicado lá dentro do documento, entendeu? Gasta uma energia para você ler lá que você vai entender. E aí, se não tiver alguma coisa específica que você não entendeu, aí você pode perguntar aqui que a gente responde com o maior prazer. Fechado? Bom demais, turma. Qualquer dúvida que eventualmente eu não respondi, me manda no DM lá do Instagram que a gente troca uma ideia, tá bom? Que aqui a reunião vai cair agora daqui a 2 minutinhos.